boa noite a todos e todas. Estamos aqui no Diálogos Socioecológicos número 5, porque a gente começou, Dange, lá no Congresso, 3 diálogos socioecológicos. Aí a turma teve a ideia, o grupo de pesquisa teve a ideia de continuar. E aí a gente começou todas as quartas, não, de 15 em 15, às quartas-feiras, à noite, que é um horário que é mais viável para todos. A gente manter os diálogos. E aí a gente está convidando os próprios alunos que são orientandos do grupo de pesquisa, ou de mestrado, ou de doutorado, ou de pesquisa PIBIC, ou de algum projeto de extensão, para apresentarem as suas pesquisas nesses momentos, às quartas à noite. E aí eles apresentam e se preparam, porque é um momento que a gente troca ideias, faz uma certa orientação coletiva, tira dúvidas das pessoas. Todos nós ficamos conhecendo a pesquisa do colega, né? E eles ficam mais aptos numa próxima apresentação. Danjo caiu. E aí o que acontece? Nesse semestre, por exemplo, a gente tem a qualificação 1 de mestrado da Brenda, a qualificação 1 de mestrado da Zayane e a qualificação 1 de doutorado de Daiane. Então, esses momentos vão ser muito bons para a gente se preparar. Assim como também vai ter a apresentação num colóquio Habitat, Cidadania e Agroecologia, em Brasília, em dezembro. E as apresentações vão ser feitas por Daiane e por Duda. Então, esses momentos vão ser bons para essas trocas. Que bom que você retornou, Dange. A gente estava falando aqui que, além dessas pesquisas que ficamos conhecendo uns dos outros, podemos contribuir, podemos perguntar, e as pessoas se preparam melhor para as apresentações, tanto de qualificação no mestrado, no doutorado, quanto em congressos, né? Então, por exemplo, a Duda, que está aqui, e Daiane, elas estão indo para Brasília comigo. A gente vai fazer apresentações no colóquio Habitat, Cidadania e Agroecologia. E o trabalho que a Daiane vai apresentar hoje é relativo ao trabalho a pesquisa de doutorado dela, e que tem a ver também com o que ela vai apresentar no colóquio. Então, seja bem-vinda todos vocês e vou passar a palavra para a Daiane. Vamos lá. Vou começar. Boa noite a todos. Como a professora me apresentou, né, sou Daiane Teles, sou doutoranda do PPGAL. Meu orientador é o professor Fernando Ferraz. A professora Eliana é minha co-orientadora. O trabalho que eu vou apresentar, a proposta, né, de tese que eu vou apresentar a vocês, é um trabalho que eu venho fazendo durante 15 anos na minha vida profissional. E na vida acadêmica, desde o mestrado, eu venho trabalhando com esse tema, trazendo novos olhares e novos focos, mas sempre voltado para os territórios rurais. O meu tema é um tema que ainda está sendo construído junto com a professora, mas hoje ele está assim: habitação rural, a moradia como forma de resiliência nas áreas rurais de transição, rural-urbano, em Feira de Santana. Eu vou trazer na minha introdução, né, alguns temas que são importantes, que vão norteiam minha pesquisa. O direito à moradia, vou trazer uma citação da Fernandes, onde ela fala sobre o direito à moradia, um direito social estabelecido na Constituição brasileira e defendida pelo princípio da dignidade humana, onde todos os indivíduos têm direito a uma residência com condições mínimas de dignidade e conforto mínimo. Então, pensando e olhando pelo lado da moradia como não só a primeira forma de
construção de uma sociedade, a primeira forma do ser humano se entender nesse território, não só como abrigo inicialmente, né, mas como abrigo inicialmente, mas não só hoje como isso, a moradia como uma questão de dignidade humana. E aí, seguindo esse princípio da dignidade, da moradia como tal, que norteia os meus estudos. Para entender e para eu poder dialogar com essa moradia nos territórios rurais, eu tenho que fazer uma caminhada e percorrer entrar em alguns caminhos e fazer existir alguns diálogos, né, algumas interações entre alguns conceitos e alguns processos, como o caso da política habitacional, né? Quando a gente vai falar sobre moradia e é uma moradia específica voltada para as áreas rurais, a gente tem no olhar desse território primeiro na construção dele, no entendimento do que é esse rural, como é que esse rural estabelece. Segundo, a gente entra pela questão mesmo da política habitacional, como é que esse Estado, como é que esse governo olha para essas áreas. E aí, desde o meu mestrado, eu venho me surpreendendo como as áreas rurais foram há anos, né, em todo o seu processo, ela foi relegada, ela foi levada para um local onde o olhar desse gestor público, o olhar desses agentes públicos era muito voltado para a questão da economia. Então, o rural como um local para uma reserva, tem autores até que já trouxeram uma discussão sobre o rural como uma reserva do urbano, ou o rural como uma área para produção econômica. Só que aí veio o meu questionamento, né? O rural é vivo, o rural tem pessoas que habitam lá, tem pessoas que moram, que têm carência. E aí, nos meus estudos, eu trago também um trecho que vai reforçando esse meu diálogo e essa minha conversa sobre esse morar, esse habitar nessas áreas. E aí eu venho para a Fundação, trago aqui para vocês entenderem, trago como argumento também, um trecho da Fundação João Pinheiro, de 2021, algo super novo, onde ele aponta que 800 mil domicílios catalogado pelo governo federal, e aonde ele traz como sendo a demanda, né, a demanda habitacional brasileira, ele traz como esses 800 mil sendo pertencentes e estão nas áreas rurais brasileiras. E aí ele traz como característica também que município, que moradias são essas, né? Então, são moradias que remetem à precariedade e à coabitação excessiva. Precariedade, ele traz como dados que seja casas que em estados de rachaduras, ou em termos de estrutura mesmo física da moradia, né, que está nesse estado de precariedade, e ele traz como coabitação excessiva a questão de várias famílias morarem no mesmo espaço, na mesma casa em si. E aí, nesse caminhar da minha pesquisa, eu vou trazendo outras interações e outros dados que vão surpreendendo e vão reforçando o meu estudo. Em especial, eu trago, para que a gente possa fazer um entendimento desse percurso, que é a questão das áreas de transição. Então, como é que esse rural, antes visto e antes consumido como áreas voltadas para a agricultura, ou áreas voltadas para a geração real de produção, né? A produção está estabelecida nessas áreas e um olhar bem e a própria história vai contando, né, que é um olhar bem das políticas que foram se apresentando ao longo da história brasileira, principalmente quando ele se inicia lá na década de 80, um início de olhar esse rural também como área voltada para a moradia, né, como uma política possível de uma política um banho antes de mas ir, ainda tá? muito atrelada a outras políticas guarda-chuva, como a gente tem a do INCRA, né, que ele traz um olhar para a reforma agrária, uma política voltada para a reforma agrária, e tem um leque, um eixo que traz a moradia, mas ainda não tinha nesse caminhar na década de 80, e até início dos anos 2000, a gente ainda não tinha esse olhar forte para a questão habitacional nas áreas rurais. E
o surgimento, né, e a criação dessas áreas de transição, então a gente faz um entendimento desse território rural com as suas pluriatividades, esse território rural que começa a se moldar e se modificar ao longo da sua história, e aí, meados dos anos 2000, a gente tem uma mudança nessa trajetória mesmo da questão da espacialização desses territórios, como é que eles estão sofrendo com essa, não vou dizer fragmentação, mas com essa novo desenho que eles se apresentam. E aí, esses territórios, eles começam a sofrer, principalmente com políticas públicas que vão ter as áreas urbanas como áreas de importância, ou áreas que têm um olhar mais próximo dos governantes para a questão da habitação. Então, a gente tem, nos anos 2000, né, no início do ano 2000, 2003, uma explosão de programas voltados para o crescimento das cidades, seja ela pequena, média, mas principalmente a média e grande cidade. Então, a gente começa a ver políticas públicas para essas áreas e para esses aglomerados urbanos e suburbanos que estão ali nas áreas urbanas. Consequentemente, e aí eu venho no entendimento que isso também é um refletiu, né, nessas áreas rurais, que foi a questão dessas áreas de transição. Tem autores que chamam periurbanas, eu trago aqui como áreas de transição rural-urbana. Então, essas áreas são áreas que elas vão ter, no meu estudo, um entendimento do que como elas são, qual é a característica quais são os autores que trazem, mas a gente vai entender, eu vou entender também, especificamente no meu território, que é Feira de Santana, que eu vou apresentar a vocês. E aí eu trago uma citação da Miranda, agora de 2009, né, e que aí ela traz dizendo, né, as áreas de transição rural-urbana são espaços plurifuncionais em que coexistem características e usos do solo, tanto urbano quanto rural. Presença fragmentada, né? Então, há essa ausência de estrutura urbana coerente que proporciona unidades espaciais, profundas modificações econômicas, sociais e físicas, um novo olhar para essa dinâmica, esse cotidiano, né, essa modificação desse cotidiano. E aí vai reforçando aquela minha ideia de que esses espaços eles acabam e estão sendo cada vez mais construídos. Tem estudos que chegam a caracterizar como uma nova periferia rural, né? Ou uma periferia rural para essas áreas. E aí eu vou trazendo alguns autores que eu acredito ser importante para a construção e para fortalecer a minha ideia como da tese, né, que é a ideia da necessidade de existir caminhos e possibilidades dessa moradia ser uma forma de resiliência para as comunidades rurais. E aí eu trago um autor, né, que ele trata, foi apresentado pela professora Eliana, que ele me traz um olhar de que existe uma possibilidade, então, não só na política habitacional, não só na construção de um planejamento, a possibilidade de uma forma de planejamento mais participativo, comunitário, mas há uma forma também dessa existência com esse espaço, né, e essa permanência desse espaço. Então, o autor ele fala que esse desequilíbrio presente nas áreas rural-urbano não é apenas ambiental, então, assim, não é apenas a degradação daquele ambiente, mas é também uma questão social e subjetivas também, que vão estar que há uma complexidade nessas áreas e há nelas famílias rurais que já existiam nesses espaços e que agora estão sendo ou expulsas ou se adaptando para poder coexistir ou permanecer neles. E aí foi nesse andar da minha pesquisa, né, bibliográfica, de vivência, pesquisa de anos trabalhando e vivendo essa realidade, né, convivendo com essas mudanças, que me trouxe ao doutorado e me trouxe uma inquietação, né, como as moradias rurais nas áreas de transição rural urbana,
aliada às políticas públicas de habitação rural de interesse social, ao planejamento participativo e à socioecologia podem ser uma forma de resiliência para as comunidades rurais no município que eu vou estudar, que é Feira de Santana, no qual eu moro. Eu trago como objetivo geral, né, da minha pesquisa, com base nessa questão, o estudo pretende, eu vou analisar o papel da moradia como forma de resiliência nas comunidades rurais. E aí eu faço esse recorte, né, que é na área de transição rural-urbana. Eu levantei 3 objetivos que eu acho que vão responder a minha pergunta e vai poder transitar nesses temas como eu trouxe, que é política habitacional, que é a questão socioecológica, que é a questão do planejamento. E aí, no primeiro, trago uma análise das áreas rurais, né? Eu acho que é interessante analisar essas áreas rurais onde uma política pública já foi instalada, então, pós-política pública, pós-implantação de programa. Trago a identificar e analisar as transformações socioespaciais, como esse planejamento chegou a esse nível de fazer esse redesenho no território, anexar essas áreas rurais ao perímetro urbano, como é que essa população se comporta, como é que a economia vê isso, né, o ambiente. Então, essa é a minha ideia. E isso reflete todas as duas, a política habitacional bem clara, mas a segundo objetivo específico é identificar e analisar as transformações. Isso é bem claro, eu vou falar um pouco para vocês sobre a característica do meu município, mas analisar essas transformações, como elas ocorreram aqui no município, é bem próprio e bem específico em termos de como a população que mora, que está nesse território, muitas foram expulsas, outras permanecem, então, entender como isso afeta, né, isso aconteceu, e analisar as formas de habitar. Eu trouxe habitar como um termo mais amplo do que a própria moradia, porque eu entendo que não é só a casa, o habitat ele traz outros elementos que é importante entender nessas áreas de transição, mas com um olhar da socioecologia, do caminho da possibilidade, do caminho dessa cidadania, né? E aí eu fiz um fluxograma do desenvolvimento da pesquisa, que são temas que eu acho importantes ser discutidos e ser analisados e ser colocado como elementos de caminhos possíveis, tendo a habitação rural como um eixo principal, a política habitacional, a resiliência e os territórios rurais. Né? No meu percursos metodológicos, eu vou a pesquisa empírica, a minha ideia é fazer visitas de campo até para entender essa pós-implantação de programa, como estão essas famílias, ou como está esse território com essas mudanças, com aplicação de aplicação de questionário, com levantamento de referenciamento, se eu entender, e a professora também, que é importante mapear, avaliar, apesar que no mestrado eu já fiz um mapeamento de onde estão essas moradias, então a ideia é uma revisita a elas, mas com um outro olhar. Bia, você me ajuda aqui? O questionário, a aplicação do questionário, Vem aqui para o entendimento que eu quero buscar sobre o habitat, né? Como é que esse habitat, e quais são essas práticas, e como é que essa socioecologia chega nessas comunidades, ou se chega, ou se não chega também, né? E entender como ela acontece. Aí, no teórico metodológico, é o que eu já venho fazendo, é um levantamento bibliográfico e documental, tanto quando eu falo bibliográfico de estudiosos atuais, que tratam, que remetem, sendo que em alguns momentos eu vou trazer teóricos e estudiosos não contemporâneos, mas só para deixar assim, esse campo da habitação rural é um campo pouco estudado, é um campo onde eu tenho, desde o meu mestrado, um grande desafio em ter pessoas discutindo sobre isso, pessoas dialogando. A gente tem sempre alguns eixos transversais que vão conversar sempre com o urbano, mas a minha intenção é reforçar. Então, eu fiz aqui uma tentativa de percurso metodológico, né, que eu saio da minha pergunta de partida, trago algumas leituras que são leituras bem específicas do tema da moradia rural, da habitação rural,
Então, aqui eu ainda vou me debruçar e trazer não só Guattari, mas outros autores que possam estar dialogando também com a sociologia, com essa permanência e esse novo caminho, como eu chamo, mas para essa permanência nos territórios rurais. E aí, as entrevistas foi o que eu falei, né, que são entrevistas, eu coloquei um período para quem são essas famílias que vão ser entrevistadas, então eu fiz um recorte temporal, porque é um recorte que foi neste período que aconteceu a implantação do programa aqui no município, e a minha ideia é visitar essas famílias que nesse período foram contempladas. E aí eu coloquei também produtores rurais, mas produtores na ideia da propriedade, não do nível de produção ou do nível de articulação com o território. Levantei a problemática, né? Será que a moradia é o caminho para a resiliência nas comunidades rurais? Será que isso que eu estou trazendo, né, a problemática, né? E aí minha problemática, aqui acabei botando como problemática, mas minha problemática maior né? As famílias estão sendo expulsas desse território por conta de vários elementos, tipo especulação imobiliária, programas que impulsionam o crescimento, como o PAC, como Minha Casa Minha Vida Urbano. Então, são elementos que fazem com que as famílias acabem não querendo mais ficar nos seus territórios por conta da insegurança que existe, que se instalou. Então, a gente tem isso muito presente aqui na nossa cidade. Aí, agora, eu vou apresentar para vocês, então, eu acho que eu deixei vocês com um gostinho de entender como tudo isso que eu apresento como percursos da minha tese, entender os caminhos possíveis e trazer, mas o que agora eu vou apresentar é o entendimento de que local eu estou falando, né? De onde todo isso que eu trouxe como informação e como pesquisa, onde aquilo vai ser implantada. Então, o município é Feira de Santana, deixa eu baixar aqui um pouquinho. O município é Feira de Santana. Feira de Santana, ela fica a 110 quilômetros daqui, da capital Salvador. Em população, é a segunda maior em população do estado da Bahia. Feira de Santana, ela possui uma região metropolitana, então Feira de Santana exerce uma influência no seu entorno, né, nas cidades limítrofes. Ela tem no comércio e serviço sua grande atração, principalmente no serviço, na saúde e na educação, e no comércio, são os polos atualmente mais fortes, mas Feira de Santana ela tem uma construção da sua identidade muito com o tropeiro. Então, ela tem na sua formação a relevância de uma cidade hospedeira, uma cidade até então considerada de passagem, porque era uma cidade onde foi construída aos olhos dos tropeiros numa política de interiorização do governo, né, do Brasil. Então, Feira de Santana ficou em uma posição onde ela servia de apoio para esses tropeiros. Então, Feira de Santana tem essa formação. E isso muito influenciou também a nossa cultura, o nosso modo de se comportar. Nós temos festa de tropeiro, festa de vaqueiro, então nós temos uma ligação muito forte com as áreas rurais. Então, Feira de Santana, em termos absolutos, segundo o IBGE, ela tem em população a maior área rural do estado da Bahia. Então, isso no próprio mapa, eu vou mostrar aqui, vocês vão ver, há ainda uma área rural extensa em termos de território, de tamanho. Na sua construção, né, na sua formação como cidade, Feira de Santana passou por diversos momentos onde ela teve o seu desenho modificado. Então, ela teve são 20 horas, um norte que foi as questões das vias, né, das grandes rodovias. Ela a 101, 116, BR-324, então nós temos diversas vias, tanto BA quanto BRs, que cortam e passam pelo município. Essa imagem aérea demonstra bem claramente como ela é demarcada em termos de
pelo esse grande cinturão, que é o cinturão rodoviário da cidade. Foi melhor do que a Ela tem um primeira, título né? de maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do Brasil. Ela tem, na sua 59 expansão números. urbana, um caminhar muito próximo das grandes avenidas. Nós temos avenidas que fazem esse eixo norte-sul da cidade, como a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida Getúlio Vargas, João Duval, fora as outras avenidas que estão surgindo na cidade. Então, no início, o Feira de Santana tinha um perímetro urbano que centralizava nessa linha onde a gente está vendo desse cinturão, né, dentro desse cinturão. E aí, com a expansão e o crescimento realmente espontâneo ou não da cidade, ela sai dessas áreas, sai desse cinturão e ela extrapola e expande. Como vocês estão vendo, Feira de Santana é uma cidade plana, então isso também é um olhar que o capital imobiliário e a especulação imobiliária vem para Feira de Santana. Então nós temos aqui muitas empresas de fora da cidade, então eu falo empresas voltadas para a construção civil, grandes incorporadoras que viu nessa possibilidade de ser plano, de ser possível o crescimento, como uma atração também para o município. E aí aqui eu trago para vocês verem um mapa que foi produzido por mim na época do mestrado, onde eu trago como Feira de Santana, até antes de 2013, estava sendo desenhada, né? Estava com seu território demarcado. Então, a gente tem nesse cinza central, era a sede, né? A área, o distrito sede, como a gente fala, que é a parte da cidade, né? A parte urbana da cidade. E aí a gente tem no seu entorno 8 distritos. Então, uma particularidade de Feira de Santana é possuir 8 distritos rurais. Então, a gente tem os mais distantes, que é Tiquaruçuba, o Fim de Feira, mas tem aqueles que ficam mais próximo ou uma ponta, ou ele quase completo, próximo do centro urbano, que é o Jaíba, que é o Mildes, Maria Quitéria e Jaguara. Aqui, para vocês terem uma noção em fotografia, né, do que seriam esses distritos, então, cada distrito ele tem um assentamento populacional, né, tem essa distribuição bem certinha, mas todos têm uma igreja, todos têm uma via principal que traz do centro da cidade ou de uma grande rodovia para o seu distrito. Então, todos, independente do tamanho dele, ele tem esses caminhos ou essas vias já, de certa forma, com estrutura, né, que caracteriza bem próximo mais de uma área urbana. Porém, os distritos, eles também têm o que vocês estão vendo aqui do lado, né? Até chegar nesse assentamento, nessa área mais central do distrito, a gente passa por diversas fazendas e diversas áreas que são ainda, que servem como pastagem, ou que servem para a própria agricultura, como plantio, que é a nossa característica, plantio do milho, plantio do feijão. Então, a gente tem muito isso na nossa região e da mandioca. Esse daqui é o distrito aqui é Mantiba, tá? Em cima é Mantiba, e aqui embaixo a gente tem um distrito que é um dos distritos mais desenvolvidos, vamos falar assim, né? Mas em termos, um olhar mais urbano. É um distrito que teve muitas inquietações com o governo local, porque foi um distrito que ora estava vinculado ora era desmembrado e virado uma cidade, ora voltava e virava distrito. Então, assim, é porque quem institui distrito rural, distrito urbano são leis estaduais, né? Ela que vai nortear. O poder público municipal, ele tem esse poder de fazer esse redesenho, né, de aumentar, diminuir ele, mas quem institui, quem sanciona a lei, vamos falar assim, é o Estado em termos de distrito. Mas em termos de ordenamento do solo urbano, é o município. Aqui, nessa outra imagem, aqui logo embaixo, a gente já começa a ver o surgimento dessas áreas de transição e essa apropriação desse território para o parcelamento desse solo, né? Então, a gente começa a ver nas áreas de transição o parcelamento
das grandes chácaras ou das propriedades rurais, onde a família já não está mais lá. Então, a gente percebe que o capital consegue expulsar ela dessa forma, né, comprando, dando valores que a família não via isso. Então, geralmente são famílias com numerosas. Então, e aí, quando a matriarca ou patriarca morre, geralmente elas vendem, e a gente vê em muitos dos distritos essa degradação, porque acaba desmatando, mas a gente também vê esse parcelamento desse solo e uma especulação vendendo. Então, pela cidade inteira, a gente vê placas de vendas, áreas, lotes, né, que eles vendem lotes nessas regiões. Aqui eu já trago também um mapa que eu produzi no meu doutorado, que serve como um olhar para essas áreas de transição. Então, agora eu já estou entendendo como as áreas de transição elas estão inseridas aqui, né, como é que ela acontece. Então, uma virada de chave existiu no município. Então, 2013, no apagar das luzes, o governo municipal sanciona uma lei complementar 075, onde ela anexa várias áreas que eram rurais ao perímetro urbano. E daí cria-se 8 novos bairros. E o desenho da área urbana de Feira de Santana faz esse desenho que vocês estão vendo aqui numa poligonal. Essa poligonal, hoje ela já existe, hoje ela já é vista no município. Então, essas áreas como Matinha, Tiquaruçu, Maria Quitéria, Jaguara, e principalmente Jaíba, uma boa parte, né, do território de Jaíba, ele é anexado ao perímetro urbano e cria essas áreas de transição, que é essas áreas rurais urbanas que a gente já observa. Eu trago aqui para vocês terem ideia como é o nosso rural. Então, aqui são moradias que existem na nossa área rural, em áreas de transição, tá? Em áreas que a gente entende que seriam áreas ainda caracterizadas como rural, né? Com característica do rural, mas que já está como urbano. Casa em situação de precariedade, porém, mais casas que ainda abrigam famílias, que entram naquela questão da coabitação também. E aqui é uma casa do projeto, que é a implantação da política habitacional, que foi um programa, né, que foi instalado aqui em 2013, no início de 2013, e que pulverizou o território com moradias dentro de um programa que é um programa, subprograma do Minha Casa Minha Vida, que a gente conhece agora, Minha Casa Minha Vida. Esse programa era o Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR. Hoje ele já tem uma nova formulação, mas ainda atende às áreas rurais, especificamente as áreas rurais. Tem uma nomenclatura como Minha Casa Minha Vida Rural, então a gente ouve muito falar, porque está rodando agora, o programa volta para atender as comunidades rurais. Outra particularidade que eu já trago do município e que também vai fortalecendo toda essa minha ideia da socioecologia, dessas áreas de transição, da moradia, é o que a gente observa em termos da presença de lagoas. Então, eu falei no início que o território ele foi constituído muito pelos tropeiros, né? A passada desses tropeiros por esse território, e, de certa forma, eles paravam para beber água, principalmente porque aqui nós tínhamos 121 lagoas no município. Hoje a gente está com média de 61 lagoas. Então, mas em diversas situações, todas elas, na verdade, não são recomendadas para prática, nem pesca, nem banho, todas estão poluídas. Então, existem projetos e mais projetos de revitalização, existem lagoas que passaram por uma revitalização mais urbanística, né, do seu entorno, mas não da própria lagoa. Então, é uma queixa muito antiga nossa. Nós somos banhados por rios, grandes rios, nós temos afluentes, nascentes aqui, que abastece o Paraguaçu, nós temos o nosso grande rio, o Rio Jacuípe, que também sofre com esse descaso e essa poluição.
Nesse mapa, que é um mapa da prefeitura, né, do PDDU municipal, a gente verifica algumas lagoas que estão no perímetro urbano, né, vamos pensar que esse perímetro vai estar constituído além do anel de contorno, né, o que está dentro do anel de contorno, mas pela R2, pelas regiões administrativas, e a gente tem as lagoas que estão na zona rural. Então, essas também sofrem com degradação, por mais que as comunidades ainda tentem salvá-las ou tentem fazer algumas ações que acontecem de preservação, mas a gente tem uma perda muito grande da vegetação do entorno, da vegetação que compunha essa área de lagoas, né? Eu trago aqui para a gente ver em imagens também, né? Aqui é a lagoa, a mais nova lagoa, chamada Lagoa Salgada, é a lagoa onde foi revitalizada, então fica o bairro da Rocinha, uma lagoa que fica bem próximo ao anel de contorno, esse anel. Uma das maiores da cidade, e que tem o espelho d'água mais aflorado, né? Porém, não é para uso, não é recomendado, não. É cercada, porque você não consegue você não consegue nada, assim. Chamam aqui da Lagoa do Jacaré, porque nela existiam diversos jacarés, e que com o tempo, com a sujeira, foram morrendo. Aqui embaixo, nessa imagem de baixo, é a Lagoa do Subaé, é uma lagoa que era no perímetro de Jaíba, então é uma lagoa que está hoje numa área de transição rural e urbano. É uma lagoa que vira e mexe, a gente acha que ela morreu e, de repente, a lagoa surge. Então, o processo de construção de moradias também no seu entorno afeta muito e ainda essa lagoa, como todas as outras, mas essa daqui em específico. A gente tem, nesse olhar de cima, uma área de transição, que é a Lagoa do Prato, porém tem essa grande lagoa, que é a Lagoa do Prato Raso. Então, nessa área de transição, o capital imobiliário chegou muito forte, que é uma grande área de expansão urbana da cidade, que é o bairro do Sim, aquela região ao norte da cidade, e aqui, ao entorno da lagoa, são condomínios de alto padrão, acho que tem de médio alto padrão, na verdade, condomínio de médio alto padrão, diferente da Rocinha, que são casebres e uma outra coisa, mas aqui a gente tem nessa área de transição, e não é uma comunidade mais rural, né? Não, as famílias que aqui habitavam, a gente tem pouquíssimas famílias que ainda sobrevivem nesses espaços, mas a maioria grandes condomínios. Aqui embaixo é uma outra lagoa também. Essa é uma lagoa que fica em uma das avenidas principais da cidade. Então, é uma lagoa que sofreu uma revitalização também. A população frequenta, mas é sempre voltado para a população urbana, porque é uma lagoa que já está no perímetro urbano da cidade. E aí, falando sobre Feira de Santana, caracterizando essa cidade, mostrando o potencial dela, mostrando como ela está inserida nesse território. As áreas rurais aqui sofrem e continuam sofrendo com essa apropriação do seu território, principalmente pela falta de um planejamento participativo. Quando foi instituído a Lei 075, apenas uma comunidade, que foi a comunidade da Mantiba, que é uma comunidade quilombola, foi às ruas protestar pelo fato delas se tornarem urbanas. Então, assim, a gente percebe também que as comunidades rurais, elas ficaram estão, na verdade, sufocadas pelo esse crescimento, pela essa especulação imobiliária, né, saída para esses territórios, que a gente percebe, assim, às vezes uma falta de fôlego, uma falta de iniciativa. Feira de Santana, apesar de ter tantas lagoas, como eu mostrei para vocês, sofre muito com a seca. Vira e mexe, nós passamos períodos de meses sem poder produzir nada na zona rural. Então, abastecido por carro-pipas. Então, por mais que o município tenha tantas lagoas, é até irônico, e rios, é até irônico falar que a gente sofre demais com a seca. E isso é uma das coisas que também expulsa essa população da zona rural.
Então, assim, a gente tem o efeito de um planejamento voltado mais para o urbano e voltado mais para os interesses capitalistas, e a gente tem uma população rural que sofre também com a seca e com a falta de possibilidades de caminhos. E aí eu fiz a construção da minha tese, na estrutura da minha tese, pensando em trazer no primeiro capítulo essa introdução, primeiro entender a minha metodologia, a minha pesquisa, minha trajetória, como é que isso vou construir, né? Vou trazer como uma construção para o entendimento do meu percurso, do meu caminhar no meu trabalho, no meu estudo. Aí eu trago no meu segundo capítulo a minha ideia é fazer esse recorte. Então, Feira de Santana, um recorte do processo de formação e das dinâmicas territoriais. Então, a minha ideia é que nesse capítulo eu faço essa caracterização de Feira de Santana, apresento ela, trago ela, mas com um olhar diferente, porque a gente tem muito aqui uma disputa de autores e de estudiosos sobre a formação de Feira de Santana, sempre voltado para uma família de fazendeiros, que é família que dava, que alguns contam que é uma família que permitia que os tropeiros parassem para beber água, para abastecer, e daí surge essa feira, surge essa interação e essa troca de mercadoria, e daí vem o nome, primeiro como Santana dos Olhos d'Água, depois passamos a ser chamado de Feira de Santana, e depois tivemos o título de Princesa do Sertão. Então, isso a gente tem nessa construção, nessa caracterização desse território, esse olhar mais desse início da construção. E aí a minha ideia aqui é trazer uma narrativa que demonstre a importância do rural, né? Como essa cidade ela tem ainda no rural, e ela tem no seu cotidiano, ela tem na sua formação, até porque ela não foge da... A gente tem, só para vocês terem uma ideia, a gente tem no nosso município, na zona urbana e em principais eixos da cidade, 5 grandes feiras livres que são abastecidas pela essa zona rural. Então, essa zona rural ela tem uma importância para a nossa sobrevivência em termos alimentar mesmo, e ela tem uma importância para a dinâmica da própria cidade. Então, a minha ideia é trazer esse olhar para esse recorte do processo de formação e dessa dinâmica. E aí eu trago uma abordagem o início dessa abordagem de transição e de conhecimento, mas ainda uma iniciativa, né? Um momento. No terceiro capítulo, eu já venho falando sobre a política habitacional em Feira de Santana. Faço uma breve contextualização dessa política, um recorte dela, e aí eu trouxe 2 marcos importantes para a gente entender, que é o BNH e o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social. Então, o surgimento disso e como isso influencia nessa nova habitação que vai começar a ser pensada para essas áreas. Trago esse caminho, né, como é que foi esse trilhar, né, de lá do INCRA, quando ele pensou numa política agrária e trouxe um eixo de habitação para esse Minha Casa Minha Vida Rural, que hoje está instituído. E aí, nesse caminhar, trago a importância também da implantação desse PNHR, como é que ele está instituído, como é que essas famílias hoje enxergam ele, trazendo o papel também das organizações, como é que ele foi pensado aqui. Então, nesse capítulo, eu quero retratar esse entendimento dessa política habitacional no município, habitacional rural no município. E aí, mais à frente um pouco, no capítulo seguinte, eu vou entrar na questão do habitar e resistir, né? A moradia rural como expressão de resiliência. Então, nessa minha ideia, eu já começo a amadurecer uma discussão, né, uma importância desse olhar para a habitação, né? Como é que essas áreas... A gente tem, hoje, na política habitacional brasileira, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente tem a política, o Minha Casa Minha Vida, urbano,
que tem todas as suas diretrizes e hoje tem um diálogo bem forte falando sobre a importância desses residenciais serem instalados em áreas onde já existe uma estrutura urbana, onde já existe água, luz, transporte, escola. Então, hoje já, essa instalação do Minha Casa Minha Vida Urbana, ele hoje já está nesse olhar, então, houve-se muita crítica em colocá-los em áreas mais afastadas dos centros urbanos, que foram nas nossas áreas rurais. E a gente tem o Minha Casa Minha Vida Rural. Então, a gente tem, no Minha Casa Minha Vida Rural, a gente tem a possibilidade de estar fazendo construção de moradia ou melhoria habitacional para famílias que residem em áreas rurais. Porém, a gente tem, não só em Feira, mas a gente tem em outros municípios, não tem um olhar, né? Não existe ainda, e pelo que eu estou estudando, principalmente de como esse programa Minha Casa Rural, ele volta agora, ele não olha para essas áreas de transição. Então, assim, eu quero dialogar também nesse capítulo sobre isso, né? Como é que essas áreas de transição vão ficar, porém precisa da moradia, precisa desse habitat. No capítulo 5, eu vou falar dessas áreas de transição, desse crescimento no município, como é que ela se institui, a importância de caracterizar esse rural, como é o rural de Feira de Santana, como é que ele está instituído aqui. Mais para frente, aí já foi audácia pura, mas vamos lá. O futuro das políticas habitacionais, né? Então, os novos caminhos, essas áreas de transição, a perspectiva no planejamento, então, essa ideia da socioecologia, como é que a gente pode estar entrelaçando isso e permitindo que essas famílias que residem ainda nessas áreas de transição, elas consigam a ficar, né? Produzir, ficar nesse território, ficar nesse local onde tem toda uma história, todo um legado da sua família, né? Permanecer. E aí e o que eu quero me aprofundar mais é nessa parte da socioecologia ser um caminho, uma possibilidade. Né? E aí entra nas questões de meio ambiente, nas questões mesmo da nossa ligação com a zona urbana através das feiras, como isso é forte no município, leva o nome da cidade. Então, nesse capítulo, eu acho que capítulo assim, que eu fecho essa trajetória e trazendo uma perspectiva. Sobre minhas referências, eu fiz um levantamento sobre a política habitacional, fiz um levantamento sobre os espaços rurais para entender como é que ele trouxe alguns autores que, como eu falei, né, que dialogam, que trazem essa proximidade. Apesar de não ter muito, eu vou muito para urbano para entender, às vezes, o que está acontecendo no rural, né? Então, o rural, às vezes, tem autores que trazem algumas passagens do rural, mas dentro da sua discussão do urbano. Aí tem Veiga, Silva, então eu fiz um levantamento que ainda vai sendo lapidado durante meu caminhar aqui no doutorado. Acho que eu terminei. Parabéns, obrigada. Excelente.